18 horas e 9 minutos, 6 e 9 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esporte já está no ar no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria O Val. Vale Esportes é futebol de primeira. Já pensou em pular o carnaval com muito dinheiro no bolso? Com o Cariri da Sorte você pode. Tem 70 mil reais na premiação total. 10 mil reais só no Giro da Sorte. São 40 giros de 250 reais. É demais! E pra folia ficar completa, tem 60 mil reais no prêmio especial. São 60 mil reais de dinheiro pra você realizar todos os seus sonhos. E o título é dupla chance. Compre já o seu pelo aplicativo ou com nossos vendedores autorizados. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Pensando na educação das nossas crianças e jovens, a Prefeitura de Juazeiro inaugurou um moderno e grandioso equipamento que trará uma economia anual de R$ 2.400.000 para o município. É isso aí! É o novo complexo operacional da SEDUC, que além de acolher o Centro Administrativo para Transporte Escolar, Depósito de Alimentação Escolar e Almoxarifado Central, também irá suprir 75% de toda a energia escolar e de todos os equipamentos da educação. Pense numa conquista histórica. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá.
noite, galera! Estamos aqui no Vale Esportes, do timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pro João Filho, pros amigos do nosso canal no YouTube. Estamos começando a partir de agora o nosso Vale Esportes com o timaço da Vale FM. E eu quero aproveitar aqui, Delton Sá, logo no início, dizer que tem bola rolando. Aonde? Aí pelo pré-olímpico. E o Brasil já tá na peia, viu? Mas, Marco Valério... Tá perdendo de 1-0 para a seleção do Paraguai. Mas, Marco Valério... Eu acabei esquecendo de trazer na manchete, Marco Valério, que tem novidade também no Cariri, né? Uhum. O Cariri apresentou o zagueiro e não coloquei na manchete, esqueci-me. Como diz o menino, se esqueci-me. Como diz Fernando Martins. É mas verdade. daqui a pouco a gente fala, né? O Cariri, que inclusive vai abrir o campeonato, né, Delton? Vai abrir o campeonato, Marco Valério. No sábado. No sábado, dia Pós-carnaval. 17. Pós-carnaval. Perfeitamente. Mas, Delton, na Série A do Campeonato Cearense, antes da gente movimentar os nossos repórteres, a gente vê com 3 rodadas, ou seja, 60% dos jogos realizados até agora nessa fase classificatória, a coisa muito bem encaminhada para os 6 times que vão para a próxima fase e para os 4 times que vão disputar o quadrangular da morte. Por exemplo, no Grupo A, muito bem encaminhados, Fortaleza, Maracanã e Floresta. No Grupo B, Ceará, Iguatu e Ferroviário. Essas equipes, elas se distanciam muito dos demais participantes do próprio grupo, já que no Grupo A, a gente tem o Caucaia, que é o único time destes que hoje iriam para o quadrangular da morte, que ainda conseguiu conquistar 3 pontos. E o Caucaia conseguiu 3 pontos exatamente no jogo contra o Barbalha. Mas veja bem, Atlético Cearense, 3 derrotas. No outro grupo, o Horizonte, 3 derrotas. E o Barbalha, 3 derrotas também. E o Barbalha, ele praticamente já garantiu, entre aspas, né, a sua participação no quadrangular da morte. Porque para isso não acontecer, o Barbalha teria que torcer para que o Iguatu perca os seus próximos 2 jogos, para que o Ferroviário também perca os seus próximos jogos, para que o Horizonte não ganhe os seus 2 próximos jogos e para que ele, Barbalha, vença suas 2 próximas partidas e ainda tire um saldo negativo de 7 gols. Ou seja, convenhamos, até pelo futebol apresentado, não basta difícil só ganhar, de acontecer. Né? Não basta só ganhar Ferroviário, aliás, Barbalha e Horizonte no seu grupo e Atlético no dele. Não é só ganhar, tem que ganhar e ainda tem que combinar os resultados. Então é muito difícil. Improvável, né? Acho que Ceará, Iguatu e Ferroviário aqui estão garantidos. Não acredito numa reviravolta de Horizonte e Barbalha. Acho pouco provável de que isso aconteça. No outro grupo que ainda pode haver uma disputazinha aí de Floresta e Caucaia, né? Pode acontecer, de repente, sei lá, o Barbalha apronta pra cima do Floresta e aí o Caucaia empata, mas, enfim, vamos aguardar, né? Mas bem encaminhado e bem encaminhado também para que, eu não diria que os dois, Marco, porque como vai ter um confronto entre Fortaleza e Ceará, eu acho que Iguatu e Ferroviário ainda correm por fora aqui para ir direto para semifinal, sabe? Porque se o Fortaleza mantiver o bom futebol no campeonato e vencer o clássico contra o Ceará, vai deixar o Ceará mais para Iguatu e Ferroviário. Se esses dois ganharem seus 2 jogos que tem pela frente, eu acho que o Ceará corre um risco de não se classificar direto para a fase semifinal do campeonato, ter que disputar aquele cruzamento antes das semifinais, que a gente colocaria como quartas de final do Campeonato Cearense de 2024. Mas eu continuo achando que os nossos clubes tinham que procurar uma fórmula de disputa mais interessante do campeonato do que essa que se apresenta, sabe? Eu acho que é uma forma, como a gente pode observar, tem 3 times já com 3 jogos que praticamente deram adeus a pretensões no Campeonato Cearense e já estão se preocupando com o quadrangular da morte para evitar um rebaixamento no Campeonato Estadual. E novamente a região do Cariri mal representada, tecnicamente falando, dentro da competição. Ano passado tivemos o Barbalha e o Guarani foi rebaixado.
o Barbária escapou no quadrangular da morte. Já no ano anterior, tanto o Crato foi rebaixado como o Icasa foi rebaixado pelos cartões. Esse ano tá aí novamente o Barbalha, que vai lutar apenas contra o rebaixamento. Ou seja, esse marasmo técnico que tomou conta dos times do Cariri é algo realmente que deixa o torcedor daqui muito triste, porque o nosso futebol virou um futebol eminentemente de segunda categoria no cenário cearense. É um futebol de segunda divisão. A gente só consegue participar com algum destaque, seja com Guarani, com Icasa, com Barbalha, seja lá com quem for, numa segunda divisão. Quando chega na primeira divisão, os nossos clubes são meramente participantes, quando não, sacos de pancada. Isso aí realmente é muito triste para uma região tão desenvolvida como o Cariri. Com o potencial que nós temos, a nossa situação era para ser bem melhor do que a que se apresenta de fato, Marco Valério. Sapeca a hora, João Filho. Tá na hora da gente trazer a hora. A hora do timaço. Sapeca a hora que tá na hora da gente ouvir a hora. Pois diga a hora. Digo, 18h19, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km, Marco Valério. Está na Novo Rio, Marcão. E lembrando, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Que tal começar a semana com aquela pizza deliciosa? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 98842-9514. Eu disse Pizzaria e Hamburgueria Oval. Beleza, Marco Valério. Agora eu quero falar da Casa Com. A casa é sua. Sabe por quê? Nesse período agora tá chovendo, chove, é um pouco de umidade. Você quer ter aqui a sua casa tranquila, enxutinha, sequinha, sem esse problema de umidade, você já sabe, né? Você tem que ir na Casa Com. Por quê? Tem a parceria da Casa Com os produtos da Vedacity. Lá, meu amigo, quando você usa o produto da Vedacity, você compra na Casa Com, você não tem mais preocupação com aquele negócio de parede lá descascando, rebocando, aquela umidade, aquele cheiro de mofo. Você quer substituir alguma telha de fibra, cimento, algum material lá na sua casa, piso, tem tudo isso lá na Casa Com. Então, meu amigo, você vai deixar a casa enxutinha, tranquila, você pode ter aquele sono tranquilo, não vai ter problema quem tem bebê, criança, bota no quarto com aquele cheiro daquela umidade, a criança fica gripada. Para com isso, meu amigo. Produtos Vedacity, impermeabilizantes para você de primeira linha lá na Casa Com, porque a casa é sua. Lá na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. E lembrando que neste carnaval, o Cariri da Sorte traz uma premiação total de R$70 mil para você. Domingo, 40 giros da sorte no valor de R$250 e não para por aí. Tem mais R$60 mil no prêmio especial, não fique de fora. É demais, hein? E atenção, você pode comprar ainda o Cariri da Sorte Extra Chance Única, onde você pode ganhar uma moto Honda Bis com apenas R$2 no próximo domingo. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte. Aproveite e baixe o aplicativo Cariri da Sorte no seu celular. Agora eu quero falar de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você está precisando aí comprar sua moto Honda? Vai na Ares Motos, tem condições especiais para você. E uma das maneiras mais fáceis de adquirir a sua moto é através da cota do Consórcio Nacional Honda. Então procura Ares Motos aí em Crato, aqui em Juazeiro, em Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, na região toda, meu amigo. Você comprar a sua moto Honda 0 km na Ares Motos, porque a Ares Motos é a maior concessionária de motos Honda do Nordeste do Brasil. Conosco também, Delton Sá, Comercial ZM. Aí é bom aí, viu? É o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. Olha, tem as melhores marcas lá. Produtos da Bosch, Tramontina, Skill, Dremel. E lembrando que a concessionária dos produtos Steel para o Cariri
é a Comercial ZM. Inclusive lá tem motosserra Steel MS 170 por apenas R$ 1.125 à vista. Lembrando que a Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Agora eu quero falar da Dourados. Atenção que você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. À vista! Não perca tempo. Venha nos conhecer, faça um bom negócio, porque a Dourados é parceira do seu negócio. Ô, professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999-9330-31, Instagram, @DouradoJoias, com 2 S's no final. Conosco também no Timaço da Vale FM, o Motel Imperial, novos e mais aconchegantes apartamentos para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, qualidade, total discrição no atendimento. O Instagram, @Motel Imperial. Lembrando que o Motel Imperial fica na Rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido amigo, grande desportista André Lemos. Eita, Marco Valério, já vou botar um áudio de um vídeo que eu recebi aqui, viu? Tá certo. Tá bom, Marco Valério? Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, você já sabe onde você tem a solução. É lá na Gênesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho. Ele vai fazer aquele orçamento sem compromisso para você lá na Gênesis Solar. Meu amigo, o melhor preço para você, Gênesis Solar. Chama no WhatsApp meu amigo Luciano através do 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, e tem lançamento, hein? É o novo solado de papete em PVC microfibra expandido. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. É excelência e qualidade, aí com excelente produto oferecido para você. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, com telefone 99855-4193. Agora eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pra você aproveitar. Meu amigo, é cada prato delicioso, cada um melhor do que o outro. Meu amigo, aqueles espetos, aquelas carnes. Meu amigo, aquele churrasco da Churrascaria Mão de Vaca é simplesmente espetacular, meu amigo. E o Baione 2, que vem com aquele torresminho em cima. Eita, Marco Valério. Lá na Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas, acho que até 4 décadas, Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 988657741 na Churrascaria Mão de Vaca. Lembrando o nosso Instagram, para você seguir, ficar bem informado. Se você perdeu as manchetes do Vale Esporte, vai lá no Instagram, tem as manchetes. As manchetes com Delton Sá, que esqueceu de uma. É Timaço da Vale, @Timaço da Vale. Que esqueceu uma. Foi verdade. Olha só, comece o ano preparando-se para realizar os seus sonhos. O ESC Cursos está com você. Inscrições abertas para o pré-vestibular Enem com turmas manhã e noite. Também abertas as matrículas para os principais concursos públicos: Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. O que é que você está esperando, amigão? Fala sério, hein? Vá para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Informações pelo WhatsApp 999822476. Também tem uma plataforma completa com tudo para você, que é o site esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Hotel Amoarama, é a casa do carirense da capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Lembrei do meu amigo Genilson, vou perguntar se ele tá bem aqui. Pronto, Deus queira que sim, viu, Delton Sá? Aliás, saúde pro nosso querido Genilson e para o doutor Alcides Muniz. É, rapaz, doutor Alcidão. Alcidão, muita saúde, muita paz e muita força pra ele. Olha, gente, no café, no lanche ou no jantar, nada como pão delicioso. Panebon, pão nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, que é deliciosa, da Panebon Pão Nosso. Tem a linha
integral, light, multigrãos, aveia, 100% integral e a deliciosa massa para pastel Tasquinha, também produto com a qualidade Panebon, pau nosso. Bom, meu caro Marco Valério, em nome também de Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Meu amigo, eu disse Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, telefone WhatsApp 998125851. Um abraço pro grande João Hamburgão, o homem que não amarela não. Até rimou, não foi, Delto Sá? Ele está pronto, viu, Delto Sá? Ele disse que tá pronto, só esperando você sair do departamento médico pra poder ir pra cobrança dos pênaltis, viu? Está preparado lá, tá sendo muito bem treinado. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, sempre com você. Abração também pro nosso querido Pipa Noé, goleiraço, Delton Sá. Pipa Noé, pois é, eu tô chateado com o Pipa Noé. Foi que Pipa fez, rapaz? Não, porque quando eu digo aqui, quem é o melhor goleiro do Esporte Amador de Juazeiro do Norte? Não digo, como é que eu digo? Pipa. Pipa. Ele tá dizendo aí por aí que eu ando falando dele, rapaz. Pipa. Saiu dizendo por aí, falando de mim, não sei o quê. Tá bom, Pipa, eu não falo mais em você. Mais um pra relação. Não falo mais de Pipa Noé. Mas quem jogou mais, Pipa Noé ou o irmão dele? Aí eu fico dizendo que Pipa é o melhor goleiro aqui. Ele tava falando, todo lugar que eu tô chegando agora, eu penso, Pipa tava falando de tudo. Pipa fazendo que tu era isso. Pipa dizendo que tu fala mais um, Delton Sá. Aí eu... Não. É chato porque logo o cara como o Delton gosta de confusão. Não. Se não bastasse Tolola dos temperos, né? Ainda tem mais um, rapaz. Olha o outro aí, tá vendo? Pelo amor de Deus. O Delton sabe gostar de encrenca, não? Tá bom, não tem problema não. Nunca mexeu. Falo mais não. Vou falar do meu amigo Genaro, que é o maior lateral do esporte amador da história de Juazeiro do Norte. Viu? Vou falar só com meu amigo Genário. Agora eu quero falar, sabe de quem? De quem? Eu quero falar da Fox. Meu amigo Erlin tá com preços incríveis para você que quer comprar a linha Xiaomi. Eu nem vou mais dizer o preço do Xiaomi, mas ele tem Xiaomi em oferta do Redmi A2 de 64 GB. Ele tem o Redmi 13C 256 GB. Celular Note 12 com 128 GB, 6 RAM de memória. Celular Note 13 Pro 256 GB e muito mais para você lá na Fox. Tem os melhores aparelhos com as melhores condições para você. Lá aonde? Fox em Crato, Senador Pompeu, Juazeiro do Norte, na Patricis com Santa Luzia, São Pedro com Seminário e no Cariri Shopping. Conosco também, Delton, só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, WhatsApp 98805-4899. Agora, Marco Valério, meu amigo Tiagão, tá? Madeireira Beira Rio tem muita oferta para você aproveitar lá na Madeireira Beira Rio, tá certo? Você tá aí, que tá construindo, tá reformando, quer comprar produtos de qualidade, eu vou trazer, ó, telha de fibrocimento. O Tiagão tem da Eternit de vários tamanhos, de espessuras, tá certo? Larguras, com preços incríveis. Por exemplo, telha fibrocimento 2,44 por 1,10 de 5mm, R$ 69,90. Já de 2,13 por 1,10 de 5mm, R$ 62,90. Você compra também a telha fibrocimento de 1,83 por 1,10 de 5mm, R$ 51,90. Você quer comprar de 1,53 por 1,10 de 5mm, R$ 44,90. Já de 2,44 por 1,10 de 6mm, R$ 88,90. Meu amigo, é cada pressão de telhas de fibrocimento para você lá na Madeireira Beira Rio. Tem até massa corrida balde 20 kg da Lux, só R$ 31,90. Argamassa C2, 15 quilos. Top Massa só R$ 11,90 na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Peça o seu, hein? Anote, salve esse número no celular. Deu aquela vontade de pedir aquele baleia, chega rapidinho. 988380548. Delicioso como sempre, eu falei de Baleia Burger. O senhor já falou de Farmácia Fernandes? Ainda não, Deus. Pois eu quero dizer para você que são 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos, eu disse Farmácias Fernandes, sim, presente em todo momento. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Lembrando que a Unileão
está também, né, com matrículas abertas para o ano de 2024. E você que recentemente fez o FIES e recebeu a sua nota, você pode jogar lá a nota também na Unileão, que tem FIES. Você pode conseguir o FIES na Unileão. Tem financiamento próprio também. Unileão sempre com você. Você botou o revestimento fumê no seu carro? Botei. E onde foi que o senhor botou? Não é nesse carro branco? É. Mas é claro que foi lá em Edilson, rapaz. Rapaz, na Só Fumê. É o doutor do fumê. Eu passei lá já. Passou? Passei. Passou, Marco. Passei lá semana passada. Ainda Gente bem. Te dá melhor Bota qualidade. a hora, João Filho. Bota a hora! Nem se ligou. Nem se ligou, deixa eu ver. A hora do 18h32, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Marco Valério. Fala, Deus. Me mandaram um áudio aqui, na verdade um vídeo. Bota aí. Um vídeo, certo? Aí me mandaram aqui. Vamos ver se dá pra ouvir aqui. Que o som tá baixo. Vamos ver. Escuta aí. Alexa, ligar na Rádio Vale. Rádio Vale FM no TuneIn. Na região toda, meu amigo. Você comprar... Vixe, que chique, rapaz. Rapaz, tu Alexa, sabe quem é? Alexa. É, mas tu sabe quem foi que pediu pra ela ligar a rádio? Quem? Alexandre, o Grande. Mas, rapaz, tá fácil demais, tá não, Deus sabe. Alexandre. Tá fácil demais, ele não tá está não, lá, Alexandre? Tá lá tomando a cervejeira sentada, a Alexa tá lá no canto, ele diz, Alexa, liga na Rádio Vale. Mas vou dizer, liga na Rádio Vale. tá um Chico Lopes esse Alexandre, não tá? Tá. Quem te viu, quem te aí vê, disse que tá eu tenho que ir lá pra comer um demais, sanduba de creme de queijo com camarão. É. E eu vou lá. Não, você chega lá e diga, Alexa tá ouvindo aí? Aí ele vai dizer, Alexa, eu quero um pastel mas de, não vai fazer camarão não com tem não sei taxa. o quê, pronto. Não tem taxa pra fritar, você tem que fazer um sanduba. Eu vou lá comer sanduba dele, viu? Ô, João Filho, daqui a pouquinho eu quero notícias do Cariri, João Filho. É? Ligue pra Dr. Rosenberg, você que é assessor dele. Mas não precisa... Fala com o César Santana tá sem lhe dar informação. Fala comigo todo dia também. Pois é, pois diga a César que manda as notícias pra você. Eu já tenho notícia aqui, não Cariri. precisa você piscar o olho não, precisa não. Eu tô piscando. Não precisa você piscar o olho não. Eu pisquei o olho aqui, Marco. Não, piscou não. Rapaz, eu pisquei o olho aqui, Pedro Paulo Vieira. Eu soube umas coisas de João Filho. É, né? Nesse fim de semana. Pronto, agora pronto. Ele tá dizendo que sabe tudo. Eu vou já fazer uma pergunta a ele aqui pra saber se ele já sabe o preço dos ingressos do jogo de abertura e ele não sabe. Sei. Do Sabe Cariri, não? é do jogo do Do Cariri. Cariri. Não Do é Cariri. em Casa e Guarani, Se você não. É sabe. do Cariri. Agora eu quero ver. Até porque o jogo de abertura do Campeonato Cearense Série B, Itapipoca. Itapipoca, lá na Arena Romeirão. Quer saber se você tá sabendo Eu mesmo sei das até coisas? quem vai narrar um. Você não sabe de tudo? Não, aí é coisa do Timaço, eu quero saber do Cariri. Sei até Não quem se vai meta narrar. não, fica aí na sua. Você não é repórter, Daqui a pouquinho. setorista do Timaço, né? Do Cariri. Pois é. Vamos falar com o PPV? Bora. Em nome de quem? Diniz Supermercados, porque Delta Sá, Porque de de- canto a canto, Em todo canto. tem sempre um perto de você. Diniz Supermercado, ó o sotaque bem forte, carregado. Diniz. É, a Rocha. Boa noite, Delton. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os amigos do Timaço da Vale. O Verdão iniciou mais uma semana de preparação com a amistosa em parceria com o Supermercado Diniz na próxima quinta-feira. E hoje, dia de despedidas no Icasa, o preparador físico, Janderson Bessa, que já teve outra passagem pelo Verdão em 2015, estava fazendo um excelente trabalho, recebeu uma proposta de um grande da capital e deixa o Verdão do Cariri. Hoje foi seu último dia de trabalho à frente do setor físico do Icasa, que já conta com o Herbert Araújo, que foi campeão brasileiro pelo América de Natal ano passado da Série D, já trabalhou com o Hélio Pinheiro, que é auxiliar técnico do Leandro Campos, já trabalhou com o Leandro Campos e conheceu hoje o grupo Alviverde. O Janderson está saindo do Icasa para trabalhar para a preparação física do Ceará na sequência da temporada, ou seja, o Icasa perdendo um grande profissional, mas já trouxe outro. E dentro das 4 linhas, o Verdão corre para essa preparação, mais uma movimentação que será realizada na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, lá na Arena Romeirão, contra a Chapecó do Cariri. A princípio, a comissão técnica queria 3 amistosos, mas pelo calendário apertado, o Icasa só vai conseguir ter 2, né? Já teve um contra o Imperial e agora contra a Chapecó. E a gente conversou com o diretor de futebol, Fabiano Rodrigues, que falou desta preparação dos amistosos do Verdão do Cariri nesta pré-temporada. Até por efeito de datas, né, fica difícil, inviável fazer mais um jogo, mais um amistoso. A comissão técnica tinha até solicitado 3 jogos treinos, né,
A gente só conseguiu atender com 2, porque é uma dificuldade muito grande por conta do calendário, né? Não há possibilidade alguma de fazer um amistoso com um time profissional, porque todos eles estão em atividade e jogando, então não há datas, nenhuma equipe que foi procurada se disponibilizou a fazer, que fosse até um jogo treino, aqueles de dia seguinte a jogo oficial, onde os reservas fazem ali um jogo treino com a base. A gente se disponibilizou a fazer isso com alguns clubes, mas não foi possível. Então quinta-feira vai ser o nosso último teste. Vai servir bastante, né, para o torcedor ver a equipe, mas para a gente também, os atletas conhecerem a arena, conhecerem o gramado, que é muito diferente o gramado do CT Praxedão. Então acho que é importante isso também como teste. Taticamente, para o professor fazer os últimos ajustes, né? Depois disso vamos ter um tempo considerável até o jogo com o Guarani. Então a gente espera que realmente haja um proveito interessante nesse amistoso de quinta-feira. A gente conversou com o diretor de futebol, perguntamos a ele como andam as negociações com o atacante, com o zagueiro, e ele respondeu aos amigos do Timaço. A gente está muito próximo de acertar com o zagueiro, né? Muito próximo mesmo. Acho que daqui para amanhã a gente está definindo essa situação. É um atleta que vem para brigar pela titularidade, como a gente já previa e tinha em mente, um jogador que a gente conhece, que já trabalhou com a nossa comissão técnica, né? Trabalhou com o Hélio Pinheiro já, o assistente técnico do Leandro. Então, assim, é um jogador que vem para realmente brigar, claro que não nesse primeiro momento, por toda a questão óbvia do clube já estar tanto tempo treinando com a dupla de zaga, mas vai esperar ali o seu momento e vai trabalhar com muita qualidade. E o atacante, a gente também está muito próximo, na mesma situação do zagueiro, esperando a definição dele com o clube. Entre a gente e o atacante também já está tudo fechado, falta a liberação dele. Hoje eu coloco o zagueiro muito mais próximo de ser anunciado pelo clube do que o atacante, mas eu acredito que essa semana, no máximo, a gente possa estar resolvendo essas duas situações também. Entre Icasa e Atletas, tudo ok, os dois, o zagueiro e o atacante, aguardando apenas a liberação dos seus respectivos clubes para chegar e somar ao elenco do Alviverde, que disputará a Série B do Cearense. E tomara que o Icasa consiga, no menor espaço de tempo, essas duas confirmações, até para o Leandro ter mais tempo de trabalhar com esses atletas. O campeonato começa na próxima semana, quer dizer, já estamos na reta final. E agora, essa semana, essa oportunidade do torcedor conhecer esse Icasa que vai para o campeonato, né? De ir para o estádio, né? Para poder torcer pelo seu time. O torcedor precisa participar efetivamente. Vai no supermercado, compra 2 kg de arroz. Ganha o ingresso. Troca pelo ingresso. Está limitado a 1.000 torcedores, não mais do que isso, né? Então, quem correr vai garantir, vai ter essa oportunidade de ver esse time em campo na próxima quinta-feira, lá na Arena Romeirão. É quinta, né? Isso, quinta, 8 da noite. Esse amistoso que vai servir muito mais para os atletas conhecerem a qualidade do gramado do Romeirão, né? Que é totalmente diferente, se adaptarem ao estádio que será a casa do Icasa nesta temporada. E será também o primeiro contato junto com a torcida icasiana num estádio onde o Icasa realmente jogará. Então isso é importante até para alguns atletas mais jovens quebrarem o gelo. É fundamental realmente esse tipo de jogo preparatório, um jogo treino. Vamos esperar que a torcida icasiana abrace cada vez mais o clube. É importantíssimo que isso aconteça. Apesar das decepções dos últimos anos, sempre que começa um novo campeonato, renovam-se as esperanças de todo torcedor, isso para qualquer equipe. E com o Icasa não pode ser diferente. Até porque o Icasa é um time que verdadeiramente tem um diferencial com relação aos demais, que é a sua massa, que é a sua torcida. Então que isso seja sempre um fator positivo a favor do Icasa. Beleza, Pepe. Mais alguma coisa? A gente volta já com mais do Verdão no Cariri. Muito bem, daqui a pouquinho o PPV volta falando mais do time do Verdão aqui no Vale Esporte. E lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, aquela pizza deliciosa, tem também esfirras, lasanhas, beirutes, além de ser um local bem agradável, e você pode pedir de casa aí a sua também, o
delivery é o 98842-9514. Nós falamos da pizzaria e hamburgueria Oval. Ontem eu vi Val da pizzaria. Tava derrubando o boi lá de Sítio Pintado ele. Mas tô ele brincando, tava, né? Alexa, ele foi deixar, não. derruba o boi. O Val foi não, deixar né? o filho dele lá numa chácara, lá perto, né? Aí eu digo, ó, ele tá vindo, tava derrubando boi, que ele é vaqueiro também. É vaqueiro também? Não, brincadeira. Val não é vaqueiro, não. Vaqueiro Porque é... o Alexandre é guerreiro, né? É o grande, né? Vaqueiro é Josafá e Demontier, Tiezão. Tiezão, super. Vaqueiro é aqueles dois ali, derruba o boi. É, né? Tá certo. Tem muito vaqueiro bom por aí, Deltsan. Tem. Vamos pro intervalo comercial. Por que você olhou pra João Filho e disse que tem muito vaqueiro bom? Não, porque eu vou chamar o comercial. Aí por isso que eu olhei ali onde tem um computador. Essa cara de João Filho, todo mundo fica tirando foto no YouTube. Verdade. Mostrando essas faces. Não, tem uma câmera só pra ele. É, exclusiva de João Filho. Ser bonito dá trabalho, Deltsan. Olha aí, rapaz. Você podia dormir sem essa, viu, Deltsan? Tá bom, foi mal. Desculpa aí, João Filho. Intervalo comercial, a gente volta já. Daqui a pouco, tudo no Guarani. Vale FM. Já pensou em pular o carnaval com muito dinheiro no bolso? Com o Cariri da Sorte você pode. Tem 70 mil reais na premiação total. 10 mil reais só no Giro da Sorte. São 40 giros de 250 reais. É demais! E pra folia ficar completa, tem 60 mil reais no prêmio especial. São 60 mil reais de dinheiro pra você realizar todos os seus sonhos. E o título é dupla chance. Compre já o seu pelo aplicativo ou com nossos vendedores autorizados. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir. Presente em todo momento, Farmácias Fernandes. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Especial.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM. Vale FM. Delton. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Ei, meu Deus. Vamos falar do Guarani, Marcos? Bora, Leão do Mercado chegando. Chega, Anderson Luiz. Anso. Pra cá, chega. Bora pra falar cá, do Guarani. Em nome do Diniz, Supermercados Amanhã, supermercados de todo o interior do estado do Ceará. Porque no Diniz é super econômico. Ô Anderson, se o cara quiser comprar a camisa oficial do Guarani, temporada 2024, como é que faz, Anderson Luiz? Boa noite pra você, Marco, boa noite, Delton, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Vai lá na loja do Zé Ivan, ali na Avenida Castelo Branco, onde era o antigo Coração de Boi. Você vai poder comprar a nova camisa do Leão do Mercado. Já chegou a camisa tradicional rubro-negra, tem a camisa branca. Que tem Eu vi lá na vitrine, as duas lá. Tem os detalhes do Padre Cícero na camisa branca, inclusive. Então o torcedor que quiser ir comprar essa camisa no valor de R$120, já ajuda também bastante o Leão do Mercado, porque nessa fase é gasto, muito gasto que o pessoal da diretoria tem. E é produção própria, né? Do Guarani. É produção própria, é marca Rapaz, eu vi própria. a camisa Guarani, achei bonita. A do Icasa tá muito bonita, tô esperando pra ver a do Cariri. Pelas cores deve ser bonita, né? Sempre é bonita a camisa do sempre Cariri. foi bonita a camisa do Cariri. Tô esperando a nova, a desse. A do Barbalha, a que não é a branca, a mais colorida, é muito bonita também. Os nossos clubes eu acho que têm tido muito bom gosto em relação aos seus uniformes, sabe? E essas camisas foram vendidas também no último domingo lá no CT do Rubro Negro Juazeirense, onde o Guarani realizou a sua primeira movimentação contra a equipe do Romeirão. Venceu pelo placar de 2-0, destaque especial pro... 4-0, destaque especial pro lateral direito, o Dudu Baiano, que fez 2 gols, o Jorge Belmonte fez 1 e também o Rogerinho acabou marcando um gol nessa partida, 4-0 para o Leão do Mercado, que venceu muito bem essa primeira movimentação para o técnico Alexandre Lima ver esses atletas, inclusive o técnico Alexandre Lima, que hoje à tarde já recebeu mais um atleta, o meio-campista Iago, que o último clube dele foi justamente no futebol italiano, tem toda uma questão de transferência internacional. No Brasil, vestiu a camisa da Portuguesa, alguns clubes ali no interior de São Paulo, ainda não tinha experiência, não teve a experiência de vestir nenhuma camisa no futebol nordestino, vai vestir a camisa do Leão do Mercado na segunda divisão do Campeonato Cearense, e o Iago vai conversar conosco justamente falando sobre a expectativa de vestir a camisa do Guarani. Venho para uma expectativa muito grande de poder acrescentar no grupo, fazer meu melhor. Espero que todos aqui também me abraçam bastante na opção de podermos trabalhar junto. Trabalhando junto o trabalho flui, né? Porque o trabalho dignifica o homem. Então pode esperar que o Iago vai ter determinação, um bom trabalho e dar bons resultados. Você estava no futebol italiano, qual time você estava? Eu estava jogando no Virtus da Itália. Então fala pro torcedor rubro-negro um pouquinho italiano, pelo menos um boa noite. Buonasera a tutti, um abraço, bye bye. Não é por nada não, Anderson, mas com todo respeito à sua entrevista, quem era pra estar entrevistando esse rapaz era o Los Pedes. Era, eu pensei nisso. Que Los Pedes parla italiano, sabia? Justamente. Com aquele sotaque de Nápoles, napolitano, né? Mas por quê? Tá aí mais um atacante, ou meio-campista, que o Guarani tá apresentando pra vestir a camisa do Leão do Mercado. Rapaz, o Guarani vai pagar uma transferência internacional. Tem essa questão da transferência internacional desse atleta. É cara, viu, Delton? Não é nada barato. Cara. O Guarani tá correndo atrás pra esse cara tem que ser muito bom, viu? Tem. É ele que tá aqui nessa foto no Instagram do Timaço da Tá Vale, lá a foto dele no Instagram do Timaço da Vale. Parece um modelo, né? Sim. Tá lá o Instagram já do Iago. Se fosse João Filho. Se fosse João Filho, parece um modelo, rapaz, aqui. Olha a pose do homem, Nelson, olha. Tá com pose de modelo, rapaz. A pose dele aqui. A foto do novo... Essa foto é sua ou é da assessoria do Guarani? Fui eu que tirei. Mas, rapaz, você que mandou ele fazer essa pose. Não, aí a pose é por conta dele. Mostrando os bíceps. Eu lembrei de João Filho, aí eu disse... rapaz. Aí ele fez uma pose Ai, meu Deus. Lembrando de João Filho. Mas aí, mais um jogador que vai ser integrado ao elenco do Leão do Mercado. O Guarani só tá correndo atrás para tentar resolver até o clássico a questão da regularização. Transferência internacional não é tão simples, então o Guarani tem que correr atrás para conseguir que o jogador esteja regularizado. Tem janela aberta para essa transferência agora?
Tem o que, Delton Sá, nem Tem. atentei pra esse detalhe, Tem mas eu janela acredito que aberta, até 21 de janeiro ou 21 de fevereiro a janela. Dizer que passou. Não, 21 de fevereiro, foi mal. 21 de fevereiro a janela. Se eu não me engano, é a janela de transferência. Vamos lá. O torcedor que vai pro clássico. Quais Sim. os preços dos ingressos que o Guarani colocou aí pro jogo? R$40 inteira em todos os setores. R$20 meia para todos os setores. R$50 prêmio, 25 meia cadeiras prêmios e R$60 camarote. Ou seja, todo o anel do estádio, todo ele Arquibancada, tá um preço só. um né? preço só. Torcedor Pronto. do Icasa, Quem torcedor quiser do sentar Guarani. naquela área VIP um pouquinho acima, paga R$10 a mais. Sim. Quem quiser ir pro camarote, paga 60. Sim. Pronto. Não tem dor de Então o cabeça. preço tá bom, viu? Tá bom. Tá bom o preço. E parabéns à diretoria do Guarani, porque manteve o que foi dito. Não tem essa coisa de diferenciação. Ah, torcida do Guarani paga X, torcida do Icasa paga Y. Não. Todo mundo o mesmo preço, o que é bem bacana. Agora, qual é a orientação? Qual vai ser o posicionamento? Por exemplo, vai ter divisão de torcida? Ou vai ficar todo mundo? Ou é aquela história de todo mundo vai se acomodando? Eu acho que tem que ter divisão. Esses detalhes o Guarani ainda vai bater. Vai passar, né? Vai passar, mas de antemão já adiantou o preço de ingresso justamente já para acabar aqueles rumores. Repita. R$40 inteira, todos os setores de arquibancada, R$20 meia, todos os setores de arquibancada. R$50 cadeiras prêmios inteira, R$25 cadeiras prêmios meia, R$60 camarotes pro torcedor do Icasa e também do Guarani. Ou do Guarani e do Icasa. Será o primeiro clássico da Arena Romeirão oficial. O primeiro clássico oficial da nossa nova arena. Tá aí um preço bom, dentro da preço realidade, R$40. Que o torcedor do Guarani marque presença, que o torcedor do Icasa participe também, vá ao Romeirão, até porque o time do Icasa precisará muito do apoio do seu torcedor. E assim como do Guarani também, né? Eu tô falando isso com relação à torcida do Icasa, porque a gente sabe que o mando de campo é do Guarani, então a arrecadação é do Guarani. Mas nem por isso o torcedor do Icasa deve se ausentar do jogo. Muito pelo contrário, tem que apoiar o Icasa, porque dentro de campo, assim como os atletas do Guarani vão precisar, os do Icasa também vão precisar do apoio do seu torcedor. E sobre movimentações, o Guarani só fez essa do último final de semana e ainda segue atrás de pelo menos mais um time para fazer um último ajuste. É bom fazer, viu? Mais um joguinho, um treino para poder fazer últimos pessoal ajustes se entrosar, né? Antes do jogo diante da equipe do Icasa. Valeu, Anderson Luiz. Já ele volta para falar do Barbalha. Tá treinador novo, Marco. Jurássico tá de volta. E eu espero, Delto, que para esse primeiro clássico Icasa e Guarani da Arena Romeirão, querendo ou não, é um jogo histórico na nova arena, que o Icasa jogue com o seu uniforme tradicional, que é o verde. Acabar esse negócio de jogar de camisa branca, jogue de verde, meu amigo. E o Guarani de rubro-negro. E o Guarani com rubro-negro, entendeu? Eita, Marco. Claro, Verdão de um lado e o Leão do Mercado de outro. Eita, Marco. Pra gente ter um grande jogo. Tá certo, Marco. É danado, Marco Alex. Tá, não, tô com raiva não. Eu tô incentivando o torcedor e que os nossos times joguem com suas camisas tradicionais. Tá certo. E o Diniz Supermercado também patrocina o Cariri? Patrocina Icasa, Guarani, Cariri, Barbalha. E em nome do Diniz Eu Supermercado? acho que ainda vai sobrar uma coisinha pro Crato no segundo semestre. Será, hein? Oxi. Eu tenho a menor dúvida Pessoal disso. do Diniz aí E o bico de João Filho ali, ó. Pra falar do Cariri ali, ó. Doido pra falar mal de alguém, mas... Não, mas fala a gente do Cariri. tá dando muita brecha Olha o hoje, que você vai dizer. O que eu vou dizer? Os camarada estão aí de olho em você. Rapaz. Já. Tem uns tapetes aí que estão escorregando. Aí eu tô nem Pra aí. me derrubar tem que ser um tapete grande. Viu? Eita, João Filho. Arrocha, João Filho. Cariri tem novo reforço e esse rapaz é conhecido demais do futebol aqui da nossa região. É o Charles. Charles, zagueiro. Jogou em casa, jogou Guarani, jogou Barbalha. Já teve uma experiência lá no Grêmio, não foi? Jogou no Sub-23 de lá, Sub-23 do Santos. E volta mais uma vez, vai defender o futebol do Cariri na segundona. É mais uma opção, já está treinando, inclusive, para o time do técnico Adelmo, que fez uma movimentação sábado agora com o selecionado lá de Abaiara. Empatou em 0-0, mas o Adelmo gostou do que viu, do elenco que tem à sua disposição para a disputa do campeonato. A estreia está se aproximando, 17 agora, fevereiro, sábado, contra o Itapipoca. Sim. Eu adoro essa sua piscada de olho. Eu adoro. Você tem dois olhos, macho. Eu vejo você piscando esse... normal, né? Então queria que eu tivesse três, né? Oxi.
Não, quem tem 3 sou eu, pra ver você piscando. Não pisquei o olho, não. Não piscou nada. Eu pisquei o olho aqui, PPV. Piscou nada. Não. Diga, o que você quer perguntar? Diga logo. Tem que ter muita paciência. Eu queria saber se você tem o preço dos ingressos para abertura. Não, o Cariri não definiu o preço para a estreia contra o Itapipoca. Não tem preço ainda, não. Nem vai vender de forma antecipada? Falta a definição primeiro dos valores para que, consequentemente, seja... Ele tá desgostoso, ele não tá querendo... Você não tá mais assessorando o Dr. Rosenberg, não? Que você não tá querendo ligar mais para ele? Sempre estive, falo com ele todo dia. Fale, por que você não tem essa informação? Porque o Cariri não tem venda, não tem valores definidos ainda de ingresso. Dr. Rosenberg, define isso aí. Vou fazer igual a Miranda. Esperar definir. Estabeleça logo esse valor, tá entendendo? Pro povo já saber quanto vai pagar. Para ir lá pro jogo da Arena no sábado que vem, né? Porque é um bom jogo. Logo após o Carnaval, né? Logo após o Carnaval. Esse é um jogo, vai ter um público bom, que o Cariri leva um público bom. E vai ter um narrador bom também narrando esse jogo. Quem é, Marcos? Que adora piscar o oi. Eu? Rapaz, tá vendo aí as coisas? Eu sei que é um narrador que tem 2 olhos. Segundo João Filho. Quer dizer que sou eu que vou narrar o Cariri? Contra Itapipoca. O narrador que tem 2 olhos. João Filho, quem mais, Marco Valério? João Filho vai fazer um trabalho de reportagem, né? Vai? Eu já arranjei um plantonista bom. Quem foi que tu arranjou pra vir pra cá? Fica tranquilo, Léo. Lorival Lei. Pronto. E tem gol. Aí, Lorival vai fazer um plantão. E quem são os 2 repórteres? Fica tranquilo, Léo. Tá que enfia a reportagem desse de baixo, vai ter autoridade dentro de campo agora. Eita! Eu não queria nem falar. Vambora, Marco, bora. Isso no meu tempo era mau colega, né? Era mau colega. Eu sou mau colega, eu sou traíra. Vixe, mas sabe o que é que eu vou fazer agora? Vou pra churrascaria Mão de Vaca. Vou comer uma carnezinha lá, um bairrozinho de 2, não, Anderson? Com aquele mas não leve João Filho não, que ele não tá merecendo, não. Tô querendo tomar uma Coca-Cola geladinha com gelo e limão, assim, tá entendendo? Eita, com aquele baú de 2, aquele vinagrete, aquela farofa. Uma linguiçazinha, Marco, bem assadazinha de entrada, pão de alho. De frango, linguiça de frango. Vou lá pra churrascaria Mão de Vaca, 988657741 pra pedir e receber em casa. Olha só, deixa eu falar também do ESC Cursos, matrículas abertas para o pré-vestibular e o Enem também. E para você se preparar para concursos públicos, você já sabe, meu amigo, o ESC é o cursinho que acredita na sua vitória, o maior índice de aprovação. Informações 999822476 é o WhatsApp do ESC também no site www.esccursos.com.br. Manda um abraço pra Roberlane lá da Nil Sedantes, que concorda com você. Tá sempre ligado conosco aqui no programa Vale Esportes. Eu quero falar também da Dourados Joias, Semijoias, pra você ganhar dinheiro. Onde é? Dourados. Dourados, meu amigo, lá parceira do seu negócio. Pega o número desse WhatsApp, 999933031, entre no Instagram, @douradosjoias com 2 S no final e faça bons negócios com a Dourados. Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, as melhores marcas, além da linha Steel, tem Bosch, Tramontina, Dremel. E fica na Avenida Padre Cícero 2370. Olha, tudo que você precisar em máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs, você encontra na Comercial ZM. ZM, Marco Valério. Dona Zélia, um grande abraço. Dona Zélia, gente boa, toda a turma boa lá, também da Só Fumê, revestimento Fumê para casa e prédios. E Joá Solados. O solado do Ribamar. São os melhores, viu, Del? Ribamar, sábado. Lá na casa do meu amigo Cícero David. Ribamar, feliz da vida, Ribamar. E tem novidade por aí, viu, Del? Ele me disse, tem novidade boa por aí. Ribamar 2024. É verdade. Mas não é política, não. Não, é um evento, né? Em não breve tem a gente nada vai trazer aqui com detalhes. Política, não. Mas depois já que seu Ribamar é candidato, que ele não é candidato, não, viu? E a Joá Solados tem um novo produto, é o novo solado de papete em PVC microfibra expandido. Quem trabalha com calçados no Cariri sabe da qualidade dos produtos do seu Ribamar, Joá Solados. Informações 998554193, Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Se fosse você, olhava o grupo do Timaço, viu? Que estão lhe trairando no grupo. Não tem problema não. Vamos ouvir aqui primeiro Cícero David, que mandou um recado aqui no programa. Vamos botar aqui David pra falar. David Banner. Boa noite, meu patrão. Faço só uma pergunta ao nosso amigo JF aí pra ver se ele tá sintonizado mesmo, ligado aí no que aconteceu ontem aí. Pergunta a ele
quanto foi que saiu o jogo ontem, quem ganhou, quem perdeu, eu tava viajando e eu não tô sabendo de resultado não. Qual é o jogo que ele quer saber? Do Palmeiras e São Paulo. Ah, tá. Pronto. Você responde o rapaz, Cícero David, é seu ouvinte, viu? Um abraço pro querido Cícero Davi, pessoa que a gente gosta muito. Foi 0x0, para ele quer saber o resultado. Foi 0x0 no tempo normal e nos pênaltis o São Paulo foi competente e derrotou o Palmeiras e foi o campeão. Foi o primeiro campeão do ano. O São Paulo ontem levantou o título da Supercopa. Pronto, tá ouvindo aí, Cícero? O homem lhe deu a resposta para você. Pois aproveite e parabenize todos os São Paulinos que acompanham o programa, João Filho. Parabéns a toda a torcida do São Paulo aqui no Cariri e quem estiver ouvindo aí pelo Brasil afora. São Paulo, por merecimento, por competência, conquistou o título ontem nos pênaltis ao vencer o Palmeiras. O Loso tá por aí? Ainda não. Ainda não? Então vamos com o PPV. É o que pode comemorar, né? Quem ganha, né? Quem não ganha nada não pode comemorar, né? PPV empatou, né, ontem. Foi 0x0, não ganhou. Né? Chega o PPV falar. Ou resultado injusto. Vamos falar, PPV. Vamos falar do time do Verdão do Cariri. Eita, dor de cotovelo, viu, Del? Fala de novo. Resultado injusto. Viu? Eita, em nome do Diniz, supermercados, a maioria dos supermercados de todo o interior do estado do Ceará. O Diniz é super econômico, de canto a canto em todo canto. Fala do Verdão. Verdão do Cariri que segue sua preparação. Amanhã mais um dia de trabalho lá no CT Praxidão. E quinta-feira, reforçando mais um jogo treino, o último do Icasa, antes da estreia dia 18 contra o Guarani. E quem quiser, o torcedor que quiser acompanhar, conhecer o elenco do Icasa, ver como joga esse time do Leandro Campos, vai lá no Diniz, compra 2 quilos de arroz urbano, troca pelo ingresso e garante o seu lugar. Quinta-feira na Arena Romeirão, a partir das 20 horas. 8 da noite, 20 horas é a conhecida 8 da noite. É 8 da noite, quinta-feira. O Icasa vai jogar essa partida de branco ou de verde? Ixi, aí só quinta. Tem que jogar de verde. Tem que ir pra E lá antes de quinta-feira, Leandro Campos aqui no Vale Esportes. Ô, coisa boa. Então antes de quinta-feira é quarta. É quarta. Ou terça. Ou amanhã. E não dá por dois jogar de verde, porque a Chapecó é verde, né? É, sim. Eita, a Chapecó nem de branco também. É. Campeã da Ceajum A ano Chapecó tem passado. que ir de branco, né? Ou Icasa. É. Tem tempo ainda. Não, né? o importante pra o que eu defendo é que o Icasa joga contra o Guarani todo de verde. É que é o Verdão. É né? o Verdão, a camisa nova, bonita, verde. A branca também é, mas o uniforme número 1 é o verde. É Verdão, não é brancão. E a camisa do Então Icasa você tá quer chegando. que o Icasa viu? jogue com a camisa verde, calção branco e meio verde, que é o tradicional. Isso. Aí quer que o Guarani jogue camisa rubro-negra, calção preto e o meio rubro-negro. Meio rubro-negro, exatamente. Geralmente o time, como vai como visitante, como vai ser o caso do Icasa, joga com o segundo uniforme, né? O Barbalha não, mas peraí. Jogou com o segundo Não, mas uniforme do peraí. Fortaleza, Se o Icasa fosse jogar com Floresta, que é verde, tudo aí bem. sim, né? Mas jogar com Guarani, ter que jogar segundo uniforme, aí não, João Filho. Aí não dá, não. Tu sabe qual foi uma tese que uma vez me disseram que o Icasa tava jogando de branco no campeonato aí? Eu acho que o treinador era Flávio Araújo. Acaba de só jogava de branco por causa da temperatura. Ah, meu Deus do céu. Foi o que me disseram. Meu amigo, tem que Que jogar absorve bola. menos calor a camisa branca do que a verde. O time tem que ser bom. Essa frescura de tabu, não sei o quê, amuleto, isso, aquilo, Talismã. acender vela. Meu amigo, o time tem que ser bom. Treinador bom, jogador bom, diretoria boa. A gente aí o diz desse resultado jeito, vem. às vezes, nós da imprensa fazemos uma avaliação, aí pega, por exemplo, vamos pegar o São Paulo. O São Paulo ganhou mundiais aí de clube lá atrás, Libertadores, né? Já faz um tempo que ganhou. É o que a gente diz. São Paulo é um time experiente Libertadores. Um monte de jogador que nunca jogou, que vai jogar pela primeira vez. O clube tem tradição, mas os jogadores não têm experiência de competição. O que vai determinar se o cara tem experiência ou não é o jogador, é quem vai pra dentro de campo. Aí, às vezes a gente diz, rapaz, o São Paulo é um time acostumado com Libertadores. Você pega os jogadores que vão jogar, tudo novato, nunca jogaram na Libertadores. Mas a camisa pesa, homem. Camisa pesa? Pesa. Minha nossa, mas o que importa é o jogador, meu amigo, que vai jogar. Ora, aí vamos lá. Aí o cara digita, rapaz, a rádio que não tem mais, a Rádio Globo é acostumada, é rádio de Copa do Mundo. Aí eu vou lá pra transmitir um jogo de Copa do Mundo, nunca transmiti um jogo. Pesa mesmo, meu amigo. O cara fica na dor de barriga, o cara fica nervoso, a audiência é muito mal na vida do cara, pesa desse jeito. É do mesmo jeito que jogador de futebol, cara. Não tem esse negócio de, tem experiência. Qual? Quem tem que ter é o jogador. Por exemplo, o Fluminense ganhou a Libertadores com quantos jogadores que já tinham ganho, que já tinham jogado Libertadores? Boa parte do time, né? É diferente de você, não é o clube em si, é o jogador quem vai pra dentro de campo.
Aí o cara nunca jogou um clássico, agora tem um tabu. O cara disse, meu amigo, eu nunca sei tem nem nada a onde ver com vem, isso, tem né? nada a ver com Tem isso. nada a ver com Quem isso. perdeu foi lá atrás, eu nunca joguei. A gente tem algumas coisas que a gente coloca, ele é histórico para torcedor. Isso faz parte do futebol, né? Da resenha Mas do o futebol. atleta que vai jogar, ele diz logo, não tem nada a ver com o tabu não, porque eu não joguei, não fui eu que perdi. Não tem cara que diz assim, não, eu vou pra jogo tal, eu tenho 8 camisas do meu time, mas eu só vou com a mesma porque é a que dá sorte. É a que dá sorte. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Mudou a história do jogo. Quem resolve é o jogador lá dentro, minha gente. Quer ver outra besteira? Rapaz, quem vai narrar o jogo é Delta Sá. Quem vai narrar o jogo é Marco. Então vai ganhar ou vai perder pro cara? Meu amigo, tem nada a ver. Já tem nada que encostou a ver. ali, Quer dizer, tava eu e Marca, aí chegou e encostou. Quem é que vai narrar o clássico? Ele disse, é Marca, ainda bem, que não é dela. Sabe o que é que isso tem a ver? Nada. Sabe o que é que isso interfere? Zero, nada. E quem joga bola é o cara lá, não sou eu, nem é Delto, nem Ai, ninguém. meu Deus do céu. Anderson Luiz, vem falar do Barbalha. Valeu. Mas torcedor não é assim, né? PPV. Torcedor é assim. Vamos falar do Barbalha, Nossa, Anderson Luiz. parabéns, Tem novo Jota treinador. Farias, hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário de Jota Farias. Grande torcedor do Corinthians e do Guarani. Hoje é aniversário do meu amigo Ronaldo de Ronas Motos. Parabéns. Grande torcedor do Em Casa. Rapaz, tem mais um amigo bom aniversariante que me deu um branco agora, mas eu vou tentar lembrar. Tem mesmo, tem outro. E um abraço pra seu Zé Boró, lá na Serra do Horto, Dona Maridalva. Um grande abraço. Zé Boró é porque ele fuma um borozinho, Marco? Não sei, rapaz. Eu sei que ele é grande torcedor do Icasa, é Do doido Icasa. pelo Verdão do Cariri. E só respondendo o Adriano Dias, o público pagante de Barbalha 1, Maracanã 2, foi 331 pagantes apenas. Ou seja, para o Barbalha, prejuízo técnico pela derrota e também financeiro, Anderson. Rapaz, será que o Barbalha vai ter que jogar a fase da... Se for a permanência, vai jogar no Romeirão? Eu não acredito nisso. Será possível? Tem que jogar lá no Hinaldão. A Rocha? Falar do time do Barbalha aqui. Em nome do Diniz Supermercado. Supermercado. Lá em Barbalha tem Diniz Supermercado, do lado do parque. Sim. Lá do parque, viu? Sim, Tá Xereissado, não é o nome do parque ainda? Isso. Já mudaram, não? Não, ainda não. onde eu sei não, viu, Elton? Tá bom, tá certo. Falar do time do Barbalha que hoje teve a apresentação do seu novo treinador. Logo após a derrota do time do Barbalha pro Maracanã, o Márcio procurou a diretoria, sentou com a diretoria do time do Barbalha, irritado ainda com algumas situações, também teve uma conversa bem franca com a diretoria e acabou pedindo para sair, a diretoria acabou acatando. Alguém botou que ele foi demitido. A informação que eu tive foi essa, que ele pediu de fato para sair. Eu vi uma postagem, alguém por aí, eu não lembro aqui qual foi o veículo, mas que ele teria sido demitido. Saiu bastante chateado o Márcio, porque segundo as informações, o time não estava assimilando o que ele de fato queria nesse campeonato, então a diretoria junto com o Márcio sentaram, conversaram e acharam por melhor que o Márcio não ficasse mais à frente da equipe durante a primeira edição do Campeonato Cearense. Hoje já teve a apresentação do Jorge Luiz, um velho conhecido da Raposa Barbalhense. Sangue Latino. Sangue Latino, já apresentou o seu já comandou o seu primeiro treino para o jogo da próxima sexta-feira diante do Floresta. Se a memória não me trair, o Jorge Luiz foi quem comandou o time na permanência do ano passado, não foi? Não, foi quem começou. Aliás, foi o inverso, né? Começou o campeonato com o Jorge Luiz saiu e entrou o Márcio Alan, né? Isso. O Márcio garantiu a permanência com o time o ano passado. E aí houve a inversão, né? O Márcio começou, saiu e o Jorge agora volta, né? Isso. João Filho, eu não lembro detalhado como foi. Se eu não me engano, o Rony também comandou o time no comecinho do campeonato. No começo do campeonato, quem comandou foi o Rony. Passou pro Jorge. Eu sei que terminou com o Márcio Alan. E terminou com o Márcio. De fato, quem terminou o campeonato foi o Márcio Alan. Quem garantiu a permanência foi o Márcio. Mas o Jorge já teve várias passagens pela equipe do Barbalha. E agora tá de volta para tentar livrar o Barbalha do rebaixamento. Eu sei que já passou, não vai adiantar mais. Mas eu queria só comentar que quando o Barbalha fez 1-0 no último sábado, o técnico Márcio Alan, que eu respeito muito, é um amigo de muito tempo, desde a época de colégio, mas eu acredito que ele não foi feliz nas substituições, especialmente quando ele tirou alguns jogadores do ataque, colocou até aquele volante que foi expulso na primeira rodada, o Igor. Né? E realmente o time do Barbalha, ele recuou e aí o Maracanã começou a tomar conta do jogo. Houve erros individuais. Tecnicamente, o Barbalha tem alguns jogadores que não se provaram ainda ser bons atletas. E tudo isso acaba caindo na conta do treinador.
né? Além das mexidas que, no meu entendimento, não foram corretas, os jogadores não corresponderam. Então, é aquela coisa, no futebol brasileiro, ainda mais num torneio tão rápido como esse, quando você perde 2, 3 partidas, aí fica muito difícil a permanência do treinador. Não que o Alain não seja um bom profissional, o Márcio Alain tem toda a capacidade, sim, de comandar uma equipe aqui no Cariri, já provou isso em outras oportunidades, mas infelizmente o trabalho não estava dando certo. Desejar boa sorte aí pro Bacalhau, sangue latino. Eu sei que ele vai gritar muito no vestiário do Barbalha e tomara que essa entonação possa fazer com que os jogadores fiquem mais espertos dentro de campo, porque eu vou te contar, viu, Anderson, a zaga do Barbalha dá cada vacilo, meu amigo, sabe, parece que é um time que não tem aquela vibração necessária, o pessoal às vezes dá uma cochilada e isso precisa ser melhorado. E com o Bacalhau vibração vai ter bastante, viu? Vai ter muito o que conversar e trabalhar durante toda essa semana pro jogo da próxima sexta-feira. Muito bem. Acabou o jogo do Brasil, viu? Acabou? E como foi? O Brasil perdeu pro Paraguai no pré-olímpico 1-0. Já tinha perdido para Venezuela. Rapaz, né? Nós estamos rindo tudo quanto é categoria, no adulto, é no sub-23, é no sub-20, é no feminino. Rapaz, a crise no futebol brasileiro é um negócio assim impressionante, né? É incrível, né? Como a gente vive um momento assim realmente muito instável nas nossas seleções. O Corinthians demitiu o Mano Menezes e deve terminar o Campeonato Paulista, fazer o Campeonato Paulista por completo sem treinador. Porque o treinador que quer, e tá acertada a informação, é que ele só pode assumir o Corinthians quando sair da sua equipe, que é o São Bernardo. É o Márcio Zanardi. É porque o regulamento do Campeonato Paulista proíbe que um treinador, durante a competição, treine mais de uma agremiação. Exatamente. Como ele já é técnico do São Bernardo, ele não pode treinar uma outra equipe. Mas pode acontecer isso, ele não pode ser treinador, mas ele pode ser auxiliar técnico. Aí o que é que o Corinthians pode fazer? Pode pegar o Zanardi, bota ele para assinar na súmula como auxiliar técnico e bota Delton Sá para ser treinador, Delton assina como treinador e aí ele treina durante a semana. E eu tô à disposição do Corinthians aí, se quiser. Pois é. Não. Agora ninguém sabe se você vai receber, né, Delton Sá? O Corinthians, isso aí não é tirando onda não, gente, é informação verídica. Segundo o portal Meu Timão, o Corinthians tem um débito hoje orçado em algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É muito dinheiro. Sendo que a curto prazo, em 2, 3 meses, o Corinthians precisa pagar algo em torno de 300 a 400 milhões de reais. Então é uma situação do Corinthians assim bem complicada. Eu só não diria que o Corinthians está no fundo do poço, porque o Corinthians é um time gigante. Não, pra você ter ideia. E que tem uma arrecadação incrível. Então pode ser que consigam administrar. Eu tava vendo a matéria a respeito desse novo patrocinador do Corinthians, que era de 120 milhões, né? 180 milhões, eu acho, não sei, alguma coisa assim. 120 por ano, né? Alguma coisa assim. E que a primeira informação é que essa empresa pagaria a rescisão contratual com a empresa anterior, né? Aí depois não, quem vai pagar é o próprio Corinthians. E o Corinthians já teve agora um bloqueio, não de 20 milhões como o Corinthians disse, mas de 40 milhões de dinheiro do patrocinador anterior que perdeu a vaga na camisa do Corinthians. Você falou em arrecadações, saiu a relação de 5 jogos que ficaram entre os melhores públicos do final de semana. Primeiro lugar, Flamengo e Vasco. Segundo lugar, Paysandu e Remo, pelo Campeonato Paraense. Terceiro lugar, Copa do Nordeste, Bahia Esporte. Quarto lugar, Palmeiras e São Paulo, a decisão da Supercopa. E na quinta posição, Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Os 5 melhores públicos pela ordem do final de semana. E demitindo o Mano Menezes, o Corinthians, que tem contrato, né, tá rescindindo o contrato iria até o final de 2025. Mas demitindo agora, o Corinthians vai ter que pagar os salários do Mano Menezes até dezembro desse ano, Delton. Absurdo. O salário integral até dezembro desse ano como multa rescisória. E aí o pessoal até em São Paulo tá brincando, dizendo assim, Mano Menezes, pega a ficha, pega a senha da fila de credores, porque que é interminável. É igual no setor público, seus precatórios. Você entra na fila e vão pagando de acordo com o que tá mais atrás. Aí sabe trás, Deus, né? Quando é que o Corinthians vai pagar o Mano, né? Porque tem outras prioridades. Vamos mandar um abraço pro meu amigo Louro, lá do restaurante do Louro. Sabe quem que tá lá?
Zacarias? Não, Demontier. Ah, Demontier. Cadê Los Pets? Não veio, não. Chegou, não. Eita. Não veio, não. Falei com ele, eu já tava meio... Será que Los Pets ainda tá comemorando o título do São Paulo? É provável. Deve estar lá no Parambu tomando uma, Marco Valério. comemorando, ou então na Barra do Ceará. Marco Valério. E começou o julgamento do Ou Daniel. então no Zé Walter. Se ele tiver no Zé Walter, aí é perigoso, viu? Começou o julgamento do Daniel Alves na Espanha, acusado lá de agressão sexual. O julgamento não tem ainda o prazo para chegar no veredito. As primeiras audiências do caso, que pode condená-lo a vários anos de prisão, né? E pode inocentá-lo também, né? E pode inocentá-lo também. Mas ninguém sabe qual vai ser o resultado final, né? Os indícios, infelizmente, apontam para que... Tá vendo qual é a vontade de João Filho aí. Transcorra-se para uma condenação. Mas que seja feita a justiça, né? Que aconteça justiça. É isso que a gente quer que aconteça. Vamos embora, Delcio Sá? Tô indo agora. Amanhã a gente volta com mais um Vale Esportes. Tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.